Então, a amostra é uma parte da população, tá? A amostra é um subconjunto, a gente também pode utilizar o termo, subconjunto da população. Ela é finita e tem certas características, né? De forma que aquela amostra contemple, né? Nem que seja mais ou menos toda a população. Outra informação importante também é acerca da pesquisa estatística, que são as informações retiradas da população ou amostra, e elas podem ser através de censo ou amostragem. Nós iremos falar do censo e também da amostragem. O que é o censo? Na verdade, o censo é a coleta exaustiva de informações das N unidades populacionais. O censo, vocês observam bem que o censo demográfico ele é feito de 10 em 10 anos, né? 2010 nós tivemos o censo demográfico, 2020 não pôde ser realizado o censo demográfico em função da pandemia, né, do coronavírus. Mas vocês estão vendo aí que o governo, né, está fazendo esforços aí para realizar o concurso do IBGE para que seja realizado o censo de 2020. Na verdade, o que acontece anualmente, né, é uma estimativa populacional. Então, de 10 em 10 anos acontece a coleta exaustiva, ou seja, das pessoas, contagem, pessoa por pessoa, no território brasileiro, tá? Então, o censo ele é diferente da amostragem. O que é a amostragem? É o processo de retirada de informações das amostras, tá? Enquanto o censo é a coleta exaustiva, a amostragem é o processo de retirada de informações dos N elementos amostrais. E, como eu havia falado, essa retirada dessas informações deve seguir um método criterioso e adequado, né? E aí existem um tipo de amostragem também que nós não iremos falar, mas esse conceito basicamente aqui deve estar, né, bem aí na cabeça de vocês. Os dados estatísticos é qualquer característica que pode ser observada, né, ou medida de alguma maneira. As matérias-primas da estatística são os dados observados, né? Então, basicamente em estatística o que nós temos nós trabalhamos com dados, especificamente dados. E muito importante também para a ciência estatística é o entendimento do que vem a ser variável, né? Que é aquilo que se deseja observar para se tirar algum tipo de conclusão. Geralmente, as variáveis para estudo são selecionadas por processo de amostragem. Na verdade, as variáveis são aquilo que nós estamos observando, né? Idade, cor, né? Então, são inúmeras variáveis que podem ser observadas dentro de um determinado estudo, né? Podem ser inúmeras variáveis e nós vamos entender como é que funcionam essas variáveis à medida que vocês, né, virem lá nos exercícios, nas questões cobrando, vocês irão ver muito essa palavra variável, tá? Que também vai ser de fácil compreensão essa questão aqui da variável. Agora, falando sobre os conceitos básicos, que são basicamente esses aqui, né, que eu apresentei aqui para vocês, nós iremos falar agora sobre a classificação das variáveis, que é aquilo que se deseja observar. Aquilo que se deseja observar em estatística pode ser classificado. E, basicamente, existem duas classificações para as variáveis em estatísticas, que é uma variável em estatística, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, tá? Os nomes são sugestivos. Quando você pensa assim, qualitativa, né, basicamente vem de uma característica ou de um adjetivo, né? Lembrando lá das aulas de português. E elas podem ser também quantitativas. Vem o quê? Vem de mensuração, de quantidade. Então, as variáveis, elas podem ser quantitativas e qualitativas, ou seja, qualitativas e quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas que não podem ser medidas, como eu falei, são características, né?
As qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. Exemplo, as nominais, não existe uma ordem entre elas, maior, menor, tá? Existem o quê? Existem as características. Elas existem e elas entre si não estabelecem nenhuma relação, nem de maior e nem de menor, né? Elas são elas por si próprias, né? Sendo até um pouco redundante. As nominais são aquelas que não há ordem entre as categorias. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Sexo. Exemplo, se eu faço uma pesquisa, número de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino em uma determinada população, certo? Sexo feminino ou masculino. Há alguma relação de maior ou menor, né? O sexo masculino ou o sexo feminino é maior que o sexo masculino é maior que o feminino, ou o sexo feminino é menor que o masculino? Na verdade, não existe. Não tem como eu, dentro dessa variável qualitativa nominal, eu estabelecer uma relação, né, de maior ou menor, certo? Existem características específicas, mas não há ordem entre as categorias. Cor dos olhos. Exemplo, cor dos olhos. Existem olho de cor preta, castanho, azul, verde, entre outros. Tem alguma forma de eu estabelecer alguma ordem entre essas categorias de cor dos olhos? Não. Então, se não existe como eu estabelecer uma ordem entre essas categorias, então nós estamos diante de uma variável qualitativa nominal. Quando eu conseguir estabelecer uma ordem dentro da variável qualitativa, nós estaremos diante de uma variável qualitativa ordinal, que são aquelas que podem ser ordenadas. Aí nós colocamos aqui faixa etária. Faixa etária é um exemplo de variável qualitativa que eu consigo estabelecer. Uma ordem. Exemplo, vamos pegar lá faixa etária. Né? Existem as faixas etárias, vamos lá. Vamos lá. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, tá? Então, eu consigo medir? Eu consigo fazer? Não. Eu posso ordenar? Posso, porque existe, na verdade, aqui uma sequência, né? Existe uma sequência. Primeiro, né, passamos pela fase da infância, adolescência, juvenil, adulto e idoso. Então, basicamente é isso aqui que eu quis mostrar para vocês acerca das variáveis qualitativas, que as nominais não existem ordem entre as categorias e as ordinais, elas podem ser ordenadas. E citei o exemplo da faixa etária, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, porque esse conceito aqui pode ser cobrado na prova de vocês, né? Vocês viram lá no primeiro vídeo que existe um tópico específico falando acerca de variáveis, isso aqui também está na parte de conceitos introdutórios, ok? Beleza? Entendido? Qualitativa não pode ser medido. As nominais, não há ordem entre as categorias. As ordinais, elas podem ser ordenadas. Tá? E lembrando que qualitativo não pode ser medido. Beleza? Vamos passar agora para as variáveis quantitativas, né? As variáveis qualitativas são aquelas que não podem ser medidas. As quantitativas são aquelas que podem ser quantificadas, né? Eu consigo quantificar a variável, né? Ou através de um metro, ou através de um recipiente milimetrado, né? Falando acerca de capacidade, né? De área, de volume e outras coisas mais. As variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. A discreta significa que ela somente pode assumir números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Exemplo falando dos números inteiros não negativos. Né? Só podem assumir números inteiros. Quais são os exemplos de variáveis quantitativas quantitativas discretas? Números de alunos do curso de Direito da Universidade Y. Exemplo, se você chegar em determinada universidade, vamos imaginar aqui, vamos
Vamos pensar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. O número de alunos do curso de Direito. Exemplo, você chega lá para o coordenador e pergunta assim, coordenador do curso de Direito da UFMG, quantos alunos existem? Ele vai falar assim, 30, 40, 50, 120, 500, certo? Ou seja, o número de alunos do curso de Direito dessa universidade, exemplo, da UFMG, é um número que pode só assumir valores inteiros, né? Porque de repente o coordenador não pode chegar lá e falar assim, no curso de Direito da UFMG existem 5,5 alunos, né? Ou seja, será que existe metade de um aluno, né? Na verdade, não tem como, né? Então, as variáveis quantitativas discretas, elas só assumem valores inteiros. Beleza? Entendido? No entanto, as contínuas, elas podem assumir um valor dentro de um determinado intervalo, né? Dentro de um intervalo de valores. Exemplo, se você for lá na sua casa e for fazer o processo, né? Verificar lá na sua casa, que lá tem uma caixa de 500 litros de água. Lá pode ter 402,4 litros? Com certeza, pode existir, né? Na verdade, as contínuas são aquelas que podem assumir valores dentro de um determinado intervalo. Dentro de um determinado intervalo, exemplo, entre 1 e 2, não pode existir variáveis discretas, mas pode existir variáveis contínuas, quantitativas contínuas, porque dentro de um determinado intervalo pode existir. Exemplo, entre 1 e 2, né? Existem quantos números inteiros entre 1 e 2? Não existem números inteiros entre 1 e 2. Agora, quantos números, né, racionais, números que podem ser representados por vírgulas existem entre 1 e 2, né? Na verdade, infinitos números. Existe 1,1, 1,12, 1,13, 1,14, ou 1,141, 142, certo? Então, são inúmeros números. Então, as contínuas podem assumir valores dentro de um determinado intervalo. As discretas, somente números inteiros, e aqui pode assumir números com vírgulas, tá? Deu o exemplo aqui de uma variável que é o volume de água. Poderia ser também o quê? A altura, né? A altura de indivíduos de uma determinada sala. Exemplo, a sala do curso de medicina tem alunos que têm 1,70 m, outros 1,50 m e assim sucessivamente. Então, a altura também é um exemplo de variável quantitativa contínua, ok? Vamos para o nosso próximo slide, tá? Pessoal, na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo de variáveis qualitativas e quantitativas. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigado.